o que é a consultoria, né? A consultoria é um processo que ela vai ter começo, meio e fim, ok? A consultoria não é um processo que vai ficar ad infinitum, né? Ou seja, infinitamente ali você em consultoria. Não, ela tem começo, meio e fim. Você pode desenvolver para uma mesma empresa vários projetos. Então, finaliza um projeto, daí você começa outro projeto. Às vezes você, até na mesma empresa, você leva 2 projetos ao mesmo tempo, 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Mas cada projeto, ele tem começo, meio e fim. Isso é extremamente importante. Então, a consultoria, ela tem, uma das características é essa. Uma outra característica da consultoria é que a consultoria, ela vai atender uma necessidade da empresa que, em 99%, é uma necessidade de mudança, de transformação. Ou uma mudança de comportamento das lideranças, ou uma mudança de comportamento das equipes, ou uma mudança de um processo, de um funcionamento. É um processo de mudança. E aí nós, psicólogas, que temos a expertise, né, em mudança de comportamento. Nós somos cientistas e pesquisadoras do comportamento. Então, isso é importante que você não perca de vista, porque às vezes eu vejo algumas colegas psicólogas dizendo assim: ah, mas eu não tenho experiência com empresa. Como que eu vou trabalhar com consultoria? Como que eu posso aprender a fazer um programa de saúde mental no trabalho, que está em alta, as empresas estão demandando, dá para a gente ganhar muita grana, ajudar um monte de trabalhadores, um monte de empresas, mas eu não tenho experiência com empresa. Isso não é um problema. Primeiro que você tem a sua formação, a sua graduação em psicologia, que já te dá um diferencial e já te dá também uma autoridade diferente de outros profissionais. Quando você chega numa empresa e a empresa está querendo um programa, por exemplo, ter uma demanda de um programa de desenvolvimento de liderança. Eu vou falar para você o que eu, Ana Silvia, nesses 22 anos como consultora e 36 na área organizacional, mas principalmente 22 anos atuando na consultoria, o que eu vivencio. Lembra? Eu sempre lembro você. Eu gosto de estudar, eu gosto da teoria, eu acho importante a teoria, mas eu falo para você da minha prática, daquilo que funciona, daquilo que fez com que eu tivesse uma carreira sólida, reconhecida na consultoria nesses 22 anos. Então, eu não estou falando aqui em tese, em tese, o livro tal, não. Eu também pego os conceitos, mas eu estou te falando aquilo que realmente funciona. E quando eu digo para você que quando uma empresa nos chama para fazer, por exemplo, um trabalho de desenvolvimento de liderança, e nós somos demandadas para fazer mudança de comportamento, e que a nossa formação nos dá uma autoridade diferenciada, eu estou te dizendo daquilo que eu vivencio, daquilo que eu experimento nesses anos trabalhando com consultoria. Eu não estou dizendo aqui que nós somos melhores ou piores do que outros profissionais, não é isso. Não estou entrando numa vibe de competição, não é isso. Eu estou dizendo para você que sim, esse é um lugar, é um espaço que nós temos que ocupar. Nós, psicólogas, ou se você é psicólogo, se tem aí algum menino aí nos vendo, né? Seja bem-vindo também. Que nós podemos ocupar, sim, e devemos ocupar. Porque se a gente não ocupar o nosso espaço enquanto psicólogas, exercer a nossa autoridade com o nosso conhecimento, outro profissional vem com menos qualificação e vai ocupar esse espaço, como a gente vê por aí, infelizmente, acontecendo. Né? E por que acontece isso? Porque nós não fomos lá e ocupamos o nosso espaço. Não dizemos assim, olha, eu entendo de comportamento. Mas você não tem experiência com empresa. Mas eu tenho a formação. Eu entendo de comportamento humano. Eu sei que eu posso te ajudar enquanto empresa. Isso é você se autorizar, exercer a tua autoridade, se autorizar a ocupar aquele espaço, a falar, não, espera só um pouquinho aí, eu sei fazer isso. Eu posso te ajudar a empresa.
Então, te coloca num outro lugar. E nem sempre a empresa vai exigir de você que você tenha experiência. Vai por mim, eu tenho certeza disso. Você falou que é psicóloga, isso já te dá uma autoridade que te diferencia. Agora, se você tem nessas possibilidades, a consultoria, então, é, né, um processo que as empresas demandam, em 99%, mudança de comportamento no contexto do trabalho, e você é especialista em comportamento. Ok. E aí, como que se dá a consultoria? Porque eu quero chegar lá na consultoria online, mas antes eu quero falar um pouquinho para você sobre esse processo da consultoria. Esse processo da consultoria, ele vai se dar primeiro, então, você ouvindo a demanda da empresa, você entendendo essa demanda, propondo uma solução para essa demanda para a empresa. Então, a empresa fala assim para você: olha, está tendo uma dificuldade de comunicação entre o líder e a equipe. Você fala, ok, então vamos lá, vamos trabalhar comunicação. O que no processo de comunicação interpessoal é importante, né? Que temas abordar? Aí você monta um programa, né? E você pode daí trabalhar a equipe separada do líder, porque isso é uma das coisas que eu recomendo. Nesses anos que eu estudo processos de grupos, que hoje eu sou didata em processos de grupos, trabalho mais de 20 anos, né, com processos de grupos, uma das coisas que a teoria nos diz, e a gente vê isso na prática, é que não se deve misturar níveis hierárquicos quando você vai trabalhar com treinamento, desenvolvimento. Raramente você mistura, raramente. Mas se você vai trabalhar com conteúdo comportamental, não é recomendável. Então, nessa demanda que a empresa trouxe para você de comunicação, eu quero trabalhar, né? A gente está com esse problema de dificuldade do líder com a equipe, de se comunicar, tal, enfim, o líder não sabe dar feedback para a equipe, e a equipe também, entre eles, não sabem dar feedback uns para os outros, enfim. Você separa, faz uma proposta para trabalhar a comunicação com esse grupo, com essa equipe, e aí, no máximo, 20, 25 pessoas, no máximo, não coloque mais do que isso, tá? Não vai dar bom, aí vai virar palestra, aí não vai ser legal, tá? E o líder, você propõe um trabalho de mentoria ou de assessoria em comunicação. Assessoria é uma coisa, mentoria é outra. Mas tudo bem, isso nesse momento é o de menos. O importante é que você tenha clareza que o líder precisa ser trabalhado individualmente sobre a questão da comunicação. Por quê?